Se assente, por favor. Talvez alguém entrou aqui hoje triste por alguma situação, talvez contristado por alguma coisa. Saiba que o príncipe da paz está aqui. A felicidade verdadeira está aqui, amém? E se chama Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. E é tão bom saber que Jesus é real. Amém? Jesus é real para você? Ele é real. Por que ele é real, pastor? Falei com ele hoje. Falei com ele hoje. E estamos aqui, ele está aqui. E louvamos a Deus pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo que está aqui. Amém? Sabe, queridos, se há uma verdadeira felicidade, é a igreja de Jesus. É saber que Jesus está em nós. Sabemos o Deus, não um Deus, o Deus, verdadeiro, justo, poderoso, que nos abraçou de uma maneira, de um amor tão glorioso, tão majestoso. Alguém perguntava para mim esta semana: por favor, me explique, pastor, uma coisa. Como que pode alguém que matou, roubou, destruiu família, enfim, assassinou muitas pessoas, e daí ali, uma semana antes dele morrer, ou um dia, ele se rende a Jesus. Ele reconhece seu pecado e ele vai para o mesmo lugar do que aquele que aceitou Jesus e serve a Deus uma vida toda e nunca, entre aspas, matou alguém. Aí eu disse para ele: meu querido, é uma coisa que não se pode explicar, mas uma coisa eu posso te apresentar: é o amor de Deus pelo homem. O amor de Deus. Não importa o pecado, não importa o que ele fez, mas se ele se arrepender, ele é salvo em Jesus. Talvez alguém queira conjecturar e colocar outras coisas, mas não adianta, é o amor de Deus. Não se explica. Agora sabemos que o amor de Deus alcançou ele. Amém? Toque em alguém do teu lado e diga: o amor de Deus te alcançou. Diga para ele: o amor de Deus te alcançou. Glorioso isso, né? Queridos, se segura aí um pouquinho, porque a palavra de Deus, ela é justa, e ela é fiel, e ela é verdadeira. Uma coisa você precisa entender: Jesus está voltando. Talvez você perdeu a noção, pelo que estamos vendo, parte da igreja de Jesus na terra perdeu essa noção de que Jesus está voltando. O arrebatamento da igreja está se dando aí. Tudo nos mostra que Jesus está às portas. Sabe por que pessoas perderam a noção do arrebatamento da igreja e da volta de Jesus? Porque o seu amor em Deus está frio. Já não há mais aquela devoção, aquela gratidão, aquele amor real pelas coisas de Deus. Tudo está nos mostrando, queridos, que Jesus está arrebatando a sua igreja. Há uma apostasia tão tamanha, temos uma frieza tão extraordinária entre meio à igreja. Estamos vendo tantos falsos profetas, espírito de anticristo, que está aí se manifestando. E por que não dizer dentro de igrejas e ministérios, adúlteros, que adulteram a palavra, perderam a noção do rumo, do caminho para o céu. E sabe qual é a característica principal? É amar a Deus acima de todas as coisas e viver uma vida de santificação pelas coisas de Deus. E a santificação, ela não é exterior, ela é interior. É onde ninguém te conhece lá dentro, só Deus te conhece.
Apesar de hoje estarmos vendo pessoas que se dizem cristãos, mas fazem tudo e todas as coisas erradas e estão indo para o céu. Estão indo para o céu. Mas a palavra de Deus, ela é viva e poderosa. Estamos falando na teologia, talvez você não entenda um pouco sobre o livro de Revelação. Alguns acham que o Apocalipse vai começar a acontecer. Deixa eu lhes dizer, está no final. Já está no final. Jesus está aí e o relógio está se dando daqui a pouquinho à meia-noite. E a Bíblia diz que um será deixado e outro será levado. Que parte destes dois você faz? Do que será deixado ou do que será levado? Como entender isto? Como entender salvo verdadeiramente? Muitas pessoas acham que estão indo para o céu, estão totalmente enganados. A palavra de Deus está dizendo: quem é injusto, faça injustiça ainda. Ou seja, a tradução que está ali no capítulo 22 e o verso 11, por favor coloque ali. Algumas traduções diz: quem é sujo, suje-se mais ainda. Olha só. Quem é justo, faça justiça ainda. Ou seja, se eu vivo uma vida de pecado, por que perder tempo entre meio à igreja? Então vou viver a minha vida de sujeira espiritual. Agora, se eu sou justo, então eu vou procurar a justiça, viver justiça, praticar justiça. Queridos, nós não só olhamos a justiça, mas nós praticamos e vivemos a justiça. E somos amantes da justiça, amém? Porque quem ama Jesus, ama a justiça. Diga comigo, Jesus é justiça. É claro que nós sabemos que Jesus é justiça. E nós sabemos, amados, que existe somente dois caminhos, céu e inferno. E quando se der o arrebatamento da igreja, os que forem com Cristo vão para a glória, e os que não, vão ficar neste mundo de tribulação, e aí a coisa vai ser bem mais difícil para ir para o céu. Bem mais difícil. Porque aí já não teremos mais a graça, mas não será mais pela espontaneidade do maravilhoso Espírito Santo que nós temos hoje, que nos conduz, que te trouxe hoje à igreja. Essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo é Ele que te leva a dobrar o joelho na tua casa, a orar a Deus, a buscar a Deus. É Ele que às vezes te incomoda com muito carinho para você levantar na madrugada e clamar a Deus. Porque Ele sabe o que vai acontecer amanhã e quando você ora, Ele te desperta para você orar. É porque Ele está dizendo: ore porque eu vou te dar livramento amanhã. É o Espírito Santo que te trouxe a este culto para a ceia do Senhor. O Espírito Santo é o que nos orienta nesta terra, mas daqui a pouco Ele sairá juntamente com a igreja. E eu estou indo, amém? Quem está indo, diga amém. Queridos, a palavra de Deus diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Diga comigo, obras. Querido, as obras são as nossas atitudes diárias, a nossa maneira de viver. Ora, obras boas e obras ruins, atitudes boas e atitudes más. Mas o cristão em si, que tem Deus na sua vida, ele pratica obras boas. Ele não vive na injustiça, como nós estamos vendo um mundo de injustiça, um mundo que está caótico. Não sabemos mais a quem recorrer, a sociedade não sabe mais a quem recorrer, aonde está a segurança? Hein, se eu lhes perguntar aqui nesta noite, dentro da nossa matéria, do nosso físico, aonde está a tua segurança? Em lugar nenhum. Em governo, em a sociedade, direitos humanos, direitos humanos, né? O que nós estamos vendo dos direitos humanos? Há uma controvérsia. O errado passou a ser certo e o certo passou a ser errado.
Não está presenciando? E por que tudo isso? Porque tudo está nos mostrando que Jesus está voltando. E aqui quando a palavra de Deus está falando, dar o galardão, o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua, não é para o mundo, mas é para a igreja. Cada um de nós temos um galardão a receber. Talvez o teu galardão é bem maior do que o meu. Não é porque eu sou pastor que o teu galardão é inferior ao meu. Galardão é algo que você vai receber lá no céu. Além de sermos salvos, querido, você vai receber um galardão individual, separado de outros, por causa das obras. Das obras. E eu sei muito bem que eu tenho um galardão a receber lá na glória. Daqui a pouquinho eu estou indo receber este galardão lá, amém? Quem está indo receber, diga amém. Eu estou chegando lá, amém? Daqui a pouquinho, quando se der o toque da última trombeta, nós vamos para a glória. Agora, a palavra de Deus, Jesus está dizendo, eu tenho nas minhas mãos, está comigo o meu galardão. Mas o galardão é para os justos, para os obedientes. Mas lá embaixo, a palavra de Deus diz, no capítulo 22, o verso 14, felizes, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras, aonde? No sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro, felizes aqueles que lavam. Ou seja, nós somos felizes aqui hoje porque nós temos direito a este sangue que nos purifica de algum pecado? Não, diga de todo pecado. Diga de todo pecado. Diga assim, Jesus perdoa todos os pecados. E não é glorioso isso? E quem não pecou hoje, diga amém. Todos nós pecamos. Mas também toda vez que pecamos, nós sabemos que o sangue de Jesus está ali. E ele se arrepende, o sangue de Jesus vem e purifica você de todo pecado. E nós temos acesso novamente ao céu. Isso é glorioso, é o que o mundo não tem. O mundo não tem. E o sangue de Jesus está aqui, que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, vestes limpas. É sinal de purificação, limpeza espiritual. Mas nós estamos vendo hoje o pecado permeando e, por que não dizer, entrando dentro de ministérios e parte da igreja. Deus, ela é clara, ela fala assim, versículo 15, ficarão de fora os cães. Primeiro Jesus está falando sobre o galardão onde nós vamos receber a igreja, mas agora ele vai estar dizendo que ficarão de fora, ou seja, a palavra de Deus nos mostra como receber o galardão, como ir para o céu. O Senhor está instruindo esta humanidade, este mundo miserável, de uma maneira tão gloriosa, querido, de várias maneiras, para se receber o sangue de Jesus e entrar pelas portas e ir para a glória. Mas ela também ensina, está mostrando que muitos ficarão de fora. E quem são estes que ficarão de fora? Ficarão de fora os cães. Diga comigo, cães. Agora alguém pode pensar, é o bichinho que eu tenho em casa. Não, o teu cachorro não vai para o céu. Os animais não vão para o céu. Mas quando a palavra de Deus está se referindo a cães, sabe a quem que ela está se referindo? Aos falsos pastores. Falsos pastores. E olha como Deus se expressa a eles. Os cães ficarão de fora. Não é uma palavra feia? Ficarão de fora os cães. Queridos, de nada adianta ter-se um título de um ministro do Evangelho e viver uma vida de pecado e uma vida de coisas erradas. Estamos vendo hoje, os conhecedores da palavra sabem que há homens que estão levando multidões com uma palavra distorcida, enriquecendo-se a si mesmo.
enriquecendo-se a si mesmo, praticando coisas ilícitas, coisas diabólicas. Pasmem os senhores, mas há homens que se dizem pastores hoje, nós sabemos disso e você sabe, que são a favor do aborto. Como, querido, que um homem, sendo pastor, diz uma coisa dessa, que é a favor de aborto? E o aborto é um assassinato, é matar pessoas. Há países, escute bem, há países nesta humanidade que sabe com quantos meses se faz aborto ainda? Com 7 meses. Você sabia disso? 7 meses. Oi? 8? Ó, a irmã já está dizendo ali que já há países que ainda faz com 9 meses. E os senhores notaram que as leis de alguns países estão liberando tantas coisas, coisas más, coisas ruins, coisas diabólicas, que está vindo do inferno. E há pastores que estão passando a mão nisso, mas Deus está dizendo, ficarão de fora os cães. E como saber, pastor? Um dia vai se revelar. O justo e o iníquo um dia vai se revelar. Um dia vai ser separado o joio e o trigo. Um dia vai ser mostrado. E ninguém poderá chegar lá na glória e dizer, não, ninguém me avisou, ninguém me falou. Não adianta. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Automaticamente a igreja, leitora de Bíblia, ou parte da igreja que não conhece Bíblia, automaticamente pensa que é aqueles que simplesmente matam um animal em um determinado lugar e derramam sangue e querem fazer mal para outras pessoas. Mas não fica só nisso. Feiticeiros permeando, estão dentro da igreja. A palavra de Deus, ela diz feiticeiro. Sabe o que significa feiticeiro pela Bíblia? Rebelião, o que causa dissensão na igreja. Provérbios, por favor, pegue a sua Bíblia. Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Capítulo 6 e o verso 16. Amém? Diz assim a palavra de Deus: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos ou maldosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Feitiçaria. Por que é feitiçaria? No primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. (15 e 23). Verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul praticou feitiçaria, ou seja, a sua rebelião era feitiçaria. Há pessoas hoje entre meio à igreja que não se submetem à liderança, não se submetem a uma liderança sadia e gloriosa mediante o poder da palavra. Pessoas que se acham melhores do que as outras,
A maneira dele olhar as coisas é do jeito dele, é da maneira dele, não é do jeito da igreja em si, ou mediante a visão da palavra do Senhor. Pessoas que trazem problemas entre meio à igreja, dissensões. E os senhores notam que Provérbios fala que 7 coisas o Senhor, ele abomina, ele deixa de lado. Agora, a 7ª ele odeia, que é o semear contenda entre irmãos. Queridos, há tantas pessoas que estão entre meio à igreja e não estão tendo noção de que o arrebatamento da igreja está aí. Pessoas que estão buscando cargo, buscando vanglórias para si mesmo, e não entende que o amor é a prioridade para se viver entre os irmãos. Ame todo tempo, todo momento, ajude, estenda a mão. Você pode fazer isso. Nós podemos. Por que as pessoas escolhem matar e destruir e roubar ao invés de amar e acolher e ajudar? Por quê? Sabe por quê, queridos? Porque é falta de... Nós somos templo do Espírito Santo, morada de Deus, e Deus habita em nós. Escute, quando o ódio, a arrogância, a raiva, a vanglória está prevalecendo, é porque Deus já não está mais prevalecendo. Não está, não pode, de maneira alguma, não pode. A palavra de Deus está dizendo, os feiticeiros. Então não pense que, talvez você não sabia disso, você pensa que feiticeiro é só aquele que vai lá. Não é, não, senhor. É pessoas que querem destruir. E se eu for lhes contar, e alguns irmãos aqui sabem quantas pessoas passaram por aqui, pelo Ministério de Jesus a Solução, que causaram problemas terríveis. Terríveis. Não bastassem, saíram daqui, foram para outras igrejas, e ficamos sabendo que lá também causaram problemas terríveis. Espírito de feitiçaria, homens arrogantes de si mesmo, que não se submetem, não obedecem, e ainda tais pessoas estão dizendo, daqui a pouco está dando o arrebatamento e eu estou indo para o céu. Eu não sei que céu é esse. O céu que o Senhor Jesus tem preparado é um céu de glória, de poder, aonde não vai entrar o pecado, não vai entrar bagagem, mas vai entrar um crente lavado e remido no sangue do Cordeiro e que se santifica. E o sangue de Jesus está aqui todos os dias. Todos os dias. Alguém outro dia disse para mim, pastor, me desculpe por eu não responder as mensagens que você manda no WhatsApp. Eu disse, meu irmão, eu não quero que você responda. Eu quero que você medite na palavra que é mandada para você e que edifique você. Eu não quero que você responda. E alguns, eu perguntei, e daí? Lembrou da palavra que foi falada hoje? Ah, nem vi, nem deu tempo de ver. Os senhores estão vendo que a frieza espiritual está aí. E quando há uma frieza espiritual, queridos, você já não coisas de Deus. Sintomas de uma frieza espiritual, falta de oração, não tem desejo de oração, palavra e Bíblia então nem se fala. Culto então, há pessoas que um culto no mês para ele tá bom um culto, basta um culto só, tá bom. Eu levo o meu dízimo, eu participo da ceia, está tudo bem. A santificação vem pelo poder da palavra. Agora, se eu não participo de cultos, como que eu busco a Deus em casa? E algumas pessoas têm adotado isso, e o diabo tem colocado na sua mente, você não precisa de uma igreja, você não precisa de uma liderança, basta você servir a Deus, e você pode servir a Deus em casa. E a maioria desses que entraram por este caminho, estão desviados e afastados da presença do Senhor. Porque o pecado bate a porta, o quê? Todos os dias. Diga comigo, o pecado bate na porta. Diga assim, todos os dias. A palavra de Deus, ela é viva, queridos, poderosa e eficaz. A palavra de Deus também está dizendo, ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os adúlteros. Adúlteros. E às vezes também a nossa mente, quando se fala de adúltero, de adultério, é somente aquele que dentro de uma relação conjugal, casado,
saiu com outra pessoa, estando casado, e ali aconteceu adultério. Não é só isso. Não é só isso. A palavra adúltero significa desleal, alterado. É aquilo que é falsificado. Falsificado. Os senhores não viram que às vezes alguém coloca aí nos jornais, adulterar uma placa de um carro? Aquilo ali é um adultério. Adulterar uma placa, adulterar um documento. E o Senhor Jesus fala, por favor, abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 4. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Alguém outro dia disse assim, pastor, eu ouvi uma palavra outro dia, numa igreja, num lugar, uma palavra muito dura. Queridos, existe palavra dura da parte de Deus? Não existe. Porque toda palavra que é proveniente de Deus é para a salvação do homem. É porque Deus o ama, então ela não é dura, ela é gloriosa. Para aquele que a entender, ele se compadeça, saia do seu erro e entre no caminho da verdade. Tiago, capítulo 4. Capítulo 4. Vai dando glória aí mesmo. Isso, a criança está dando glória. Você pode dar um glória a Deus? Amém? Diga assim, glória a Deus por sua palavra. Diz a palavra de Deus assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, diga inimigo de Deus. Queridos, Deus tem ciúmes da igreja. Deus tem ciúmes de você. Diga para quem está do teu lado, diga, Deus tem ciúmes de você. Deus tem ciúmes de você. Pare para pensar um pouquinho, você é tão amado que Deus, Ele tem ciúmes. O Espírito Santo tem ciúmes. Quando erramos, quando pecamos, o Espírito Santo se entristece. Imagine quando uma pessoa sai da presença de Deus e vai para o mundo, América. Como o Senhor fica triste. Como o Senhor se entristece. Aquele que... Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Como que eu posso amar as coisas do mundo e amar a Deus ao mesmo tempo? Como que eu posso adorar a Deus aqui neste tabernáculo e amanhã viver uma vida promíscua e miserável? Viver uma vida de libertinagem? Viver uma vida de um beber, eu bebo bebidas alcoólicas socialmente, sirvo a Deus, mas eu bebo umas bebidas socialmente. Eu já falei aqui outro dia, alguns anos atrás, o meu filho foi em uma determinada igreja, junto com os jovens aqui da igreja, e lá nesta igreja, estava um baterista dando um ensinamento de louvor e adoração. Eu adoro a Deus aqui na igreja com a minha bateria, eu toco bateria adorando a Deus, mas quando eu vou lá no mundo e vou nas baladas, lá eu não misturo as coisas, eu toco só música mundana lá fora. Lá no mundo é só coisas do mundo. Agora quando eu estou na igreja é só louvor. Então eu não misturo. Não misture as coisas também. Já está misturado, enquadrado, isso é diabólico e infernal. Pessoas que acham que estão indo para o céu. Hoje adoram a Deus, amanhã estão embaladas. Hoje adoram a Deus, amanhã estão em shows. Hoje adoram a Deus, amanhã estão fumando, bebendo, no meio de pessoas promíscuas, no meio de pessoas não santificadas. Alguém perguntou para mim esta semana e disse: pastor, o que você acha num estádio de futebol e assistir um futebol, o Ministério Jesus da Solução condena? Digo, o Ministério Jesus da Solução não condena, mas há coisas que Deus condena. Agora eu não vou, por quê? Porque quando você estiver lá naquele meio, você vai ouvir de todo e qualquer palavrão.
E os mais suaves vai ser maldito. Quem já esteve em campo de futebol aí? Quem já esteve? Os homens, né? É isso? É verdade o que eu estou falando ou é mentira? Ah, mas Deus não leva em conta. No dia do arrebatamento, muitos vão estar assistindo um futebol. E por que não dizer que até tais pessoas vão usar os mesmos palavreado que está lá e se diz cristão? E se diz cristão. E agora eu lhe pergunto, queridos, aonde há cigarro, bebida, vícios de drogas no meio de shows, de músicas mundanas e diabólicas, Deus está ali. A palavra de Deus está dizendo: se você é sujo, suje-se mais ainda. Se você é santo, santifique-se mais ainda. A santificação vem pelo nós entendermos o que Deus quer de nós, o que Deus tem para nós. Por favor, pode deixar o versículo ali. A palavra de Deus fala nisso, queridos, como que uma pessoa, um estelionatário vai para o céu, que adultera, e hoje nós estamos vendo isso em púlpitos de igreja. Não, querido, Deus quer fazer você rico e milionário. Deus quer você rico e milionário. Deus quer que você seja um milionário para ajudar pessoas. Mas primeiro, venda todo o carro que você tem, ou a tua casa, e traga para a igreja. Que assim você trazendo tudo para a igreja, Deus vai te dar 10 vezes mais. Mentira! 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 Ou então, o que você conseguir, a rosa que você conseguir, o cravo que você conseguir, o vaso que você levar, e tantas outras coisas que você levar para a tua casa, quando você levar este buquê de flor para a tua casa, quando ele entrar dentro da tua casa, toda a maldição vai sair. Mentira! Todo o mal vai sair. Sabe o que o que expulsa o mal, o que tira o mal, é o sangue de Jesus e o seu nome todo poderoso. Diga glória a Deus. Queridos, nós estamos vendo um adultério real, e há cristãos que estão abraçando estas coisas, porque não conhecem palavra, e a palavra de Deus diz que, se possível for, assim que o homem da iniquidade se apresentar, ele vai fazer até cair fogo do céu, para até os escolhidos. Os senhores acham que Satanás não está fazendo milagres, entre aspas? As pessoas dizem: mas lá em determinado lugar as pessoas foram lá e ele estava com um tumor no seu abdômen e saiu. Sabe o que o diabo faz? Ele não tira, ele tira o tumor do abdômen e vai lá para o pé. Ele engana muito bem enganado. Agora ele não engana os escolhidos, que são lavados no sangue do Cordeiro, e os que conhecem a poderosa palavra de Deus. Diga amém. Queridos, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Pessoas desleais, pessoas alteradas, pessoas falsificadas, e por que não dizer crentes falsificados? Na igreja ele adora, ele em nome do Senhor. Lá no trabalho dele alguém olha e diz assim: mas isso daí é crente? Ou então até crente detetive. Já viu falar nessa? Que ele chega para trabalhar numa empresa, ninguém sabe que ele é crente em Jesus, porque ele tem vergonha de dizer que ele é salvo em Jesus. A que ponto nós chegamos? Aonde a igreja de Jesus está indo? O caminho que está se andando? E por que não falar de músicas? Hoje há uma misturança total. Músicas malignas com louvor, e tudo está bem. Tudo está legal. Não dá nada. Já viu essa expressão? Não dá nada. Quer ver os filhos adolescentes, né? Os nossos filhos, estão com 16, outros com 18, outros com 20, e eles acham que sabem muito mais do que nós. Não é assim? E o que eles sabem? O que eles sabem? Nós que estamos aí com 40 já, né? Eles estão com 16, sabem muito mais do que nós. E aonde está tudo isso que nós aprendemos, e principalmente no poder da palavra de Deus? Mas escute uma coisa:
Você sabia que alguns filhos não estão aqui no culto hoje, não estão adorando a Deus? E eles são responsáveis pelas atitudes deles. Ele completou 18 anos, ele é responsável pelas atitudes deles. E se nem Deus pega ele pelo colarinho e arrasta ele para a igreja, quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós? Se Deus dá o livre-arbítrio para ele entender o que ele quer da vida. Escute uma coisa, Mateus capítulo 6. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Hoje nós estamos vendo, queridos, coisas que nos surpreendem a cada dia. Pessoas que estão saindo da igreja, de um ministério, sabe por quê? Porque discutiu com um irmão ou com uma irmã. E o que Jesus tem a ver com a discussão desses dois, hein, irmã Eliette? O que Jesus tem a ver com a discussão daqueles dois? Aí sai da presença de... O que Deus tem a ver com isso? Aonde está o meu chamado? Aonde está a minha confiança em Deus? O que Deus tem a ver? Não é melhor eu me perdoar e pedir perdão e perdoar do que eu viver numa vida de intrigas? Não é melhor? Mas por que é tão difícil pedir perdão? É fácil pedir perdão? É fácil pedir perdão, irmão? Claro que não. Sabe por que na maioria das vezes é difícil pedir perdão? Porque eu estou com a razão. Não, eu tenho razão. Por que eu vou pedir perdão? Olha o que ele errou. Ela errou. E o diabo fica, faça isso mesmo. Vai dar braço a torcer, rapaz. Que é isso? Vai lá, não faça. Isso, e quando você vê alguém, fala também. E assim vai. Crentes intrigados uns com os outros. Crentes falando mal uns dos outros. Entre a igreja de Jesus na terra, queridos, estão indo para o céu. Crentes com ódio. Crentes, queridos, crentes, que lesam pessoas, adúlteros que estão lesando pessoas, roubando o que é alheio, está indo para o céu. Crentes que compram e não pagam, estão indo para o céu. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma, de 2 gumes, que penetra as juntas e medulas, e é apta para a divisão da alma do homem. Ou seja, ela penetra em nós. Quando eu dou evasão, quando eu dou liberdade, a palavra vem sobre mim, e eu reconheço que ela é poderosa, então eu não vivo mais. Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar. Olha só, Deus nos dá o direito de odiar aqui. Está entendendo? Deus está dizendo, ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. E aqui está falando também do Deus do dinheiro. Eu posso odiar. Eu posso odiar o pecado, odiar a traição, odiar as coisas erradas. Eu posso. Você precisa odiar as coisas erradas, a injustiça. Hoje, paz, meus senhores queridos, os senhores sabiam que há pessoas que se dizem cristãos, que estão ali no Santa Cândida, junto com aquele povo, que estão pedindo e clamando por um homem que quase afundou e destruiu o Brasil. E há cristãos que estão lá, e paz, meus senhores, alguns estão até orando, dizendo para Deus fazer justiça. Eu não sei que Deus é esse. Eu não sei que Deus é esse. Eu não sei que Deus é esse. A injustiça é clara, o roubo é claro, foi provado, aprovado, está condenado. E há pessoas que defendem o condenado. Eu preciso falar uma coisa aqui, está vindo do céu quentinho agora. Os senhores estão vendo que está repercutindo aí da policial que atirou num ladrão? Todo mundo viu esse vídeo. Ei, deixa eu lhes dizer algo, queridos. Aonde nós estamos chegando?
aonde nós chegamos, aonde estão condenando esta policial por ela ter atirado e matado aquele indivíduo, porque ela não devia de ter feito isso. Pasme os senhores, algumas pessoas disseram assim, ele tinha que primeiro atirar, escute, algumas vezes, para depois ela reagir. Os senhores estão vendo como o mundo do pecado, Satanás está pervertendo mentes, e muitos cristãos são a favor disso. Glória a Deus por aquela mãe, glória a Deus por aquela policial. Queridos, nós entendemos que o que uma polícia faz, um policial faz, ele está para preservar a lei e a ordem. Alguém pode dizer, mas pastor, você é a favor de que alguém morra? Eu não sou a favor de que ninguém morra. Deus não se alegra na morte do ímpio, mas a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. E se é uma coisa que eu faço, eu sempre oro pelos policiais, tanto desta cidade como os de fora. Agora, paz, meus senhores, as pessoas estão dizendo que essa mulher não podia ter feito isso. Ora, e os direitos humanos, é o que nós estamos vendo falar aí na mídia todos os dias, que estão defendendo tais pessoas, mas a palavra de Deus não defende tais pessoas. A palavra de Deus é contra o pecado. E roubar, matar e destruir é pecado. Agora, se um policial está exercendo uma lei do país, e se a Bíblia diz que eu e você, como indivíduos, temos direito às leis deste país e temos que segui-las, então Deus abençoe ela, porque ela está dentro da lei. Você pode dizer glória a Deus? Os senhores estão vendo? Outro dia na Rede Globo, eu falei isso aqui outro dia. Os senhores viram lá num programa, onde colocaram lá, apresentaram, tinha um grupo de pessoas e foi feita uma pergunta assim, o que você é a favor? Quando um traficante, um assaltante, um matador está baleado, e agora um policial, quem você acha que deve defender primeiro? Sabe o que aconteceu? Todos, só um ou dois, foi para o lado do policial. E a maioria foi para o lado do traficante, tem que socorrer primeiro ele. E há cristãos que estão dentro dessas filosofias, destas coisas diabólicas. Mas há poder no sangue de Jesus, porque nós temos, levante a sua mão assim, há poder no sangue de Jesus. Feche os teus olhos, Pai, que a tua justiça prevaleça em nós. Que a tua justiça prevaleça neste lar. Que a tua justiça prevaleça no nosso viver, Senhor. Pai, nós acreditamos nisso, mediante o poder da tua palavra. O teu sangue sobre este lar, sobre esta família, sobre esta casa, coloque o sangue de Jesus, diga o sangue de Jesus sobre a minha vida, e sobre o meu lar, e sobre a minha casa. Amém. Ninguém pode servir a dois senhores, ou eu e o outro. Deus não quer corações divididos, senhores e senhoras. Você é a igreja. Você nasceu para ser diferente. Você nasceu para viver diferente. Você não nasceu para viver esta vida que você está vivendo. Você que está assistindo online. Você não nasceu para viver esta vida. E o nosso Deus é tão misericordioso que Ele ainda está dando tempo. Se você está vivo, há uma esperança muito gloriosa na tua vida para um arrependimento glorioso. Porque o arrebatamento da igreja está se dando aí. Eu já estou terminando. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Diga eu amo a palavra. Diga eu amo Jesus. Amém, queridos? Você ama mesmo Jesus? Você ama a palavra? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 2. Antes de entrar nessa passagem, nós estamos vendo entre meio à igreja pessoas que estão cobrando para pregar a palavra. Cobrando para pregar, irmão. Cantores que estão por aí, andando no Brasil todo, pedem dinheiros, um absurdo para louvar a Deus. Algum tempo atrás eu entrei em contato com uma cantora aqui, porque eu tinha visto ela num determinado lugar, num vídeo, e ela dizia assim, eu vou em qualquer lugar, aonde Deus mandar eu estou indo.
Estou indo louvar e falar do amor de Cristo. Não importa o tamanho da igreja. Digo, opa, então é essa. Meu Deus, aleluia. Que benção. Ela louva mesmo que é uma benção. Liguei lá. Falou, por favor, tá, a fulana de tal. Não, aqui você tem que, com ela não dá para conversar. Eu sou empresário dela. Então tá bom. Que benção então. Então quem sabe ela vai vir cantar e ainda vai trazer uma oferta para a igreja, né? Amém. Então eu gostaria que, quase falei o nome, não posso falar aqui. Eu gostaria que ela viesse louvar ao Senhor aqui. Diga, amém, pastora. Qual dia seria? Seria dia tal, 3 dias. Que benção. E ela cobra, irmão? Sim. 2.000 por cada noite. Digo, tá, é para as despesas. Não, peraí, deixa eu explicar então. Tem que pagar as acomodações dela, passagem de avião, ida e volta para um acompanhante junto com ela. O hotel pode ser de 3 estrelas para cima. Vender 250 CD nos 3 dias. E ainda R$2.000 noite que ela louvar. E tem porém, ainda, pastor, é necessário ter uma pessoa com um carro disponível para conhecer e mostrar a cidade. Diga, ela vai vir adorar a Deus? Vai, ela vai louvar ao Senhor com muita alegria. Querido, você não quer louvar a Deus ganhando R$2.000 cada culto? Quem quer louvar? Diga amém. Quem não? Aleluia. Disse, irmã, Deus abençoe, obrigado. Deus le bendiga. Está esperando até hoje. Louvar a Deus. A que ponto nós chegamos? A palavra de Deus diz assim: de graça recebeste, de graça dai. A que ponto nós estamos chegando? Na Jesus a Solução, não. No Ministério Jesus a Solução, cobrou R$30, R$50, não vem. Amém? Talvez você não sabia disso, não vem. Por quê? Então o pastor não é de abençoar pregadores. Pelo contrário. Todos os pastores que virem ministrar aqui, que não cobram, ou que vierem louvar, nós sempre abençoamos. Não é isso, obreiros? Nós sempre abençoamos. O pastor que pregou quinta-feira aqui, nós não tiramos uma oferta, mas depois nós demos uma oferta para ele. E nós abençoamos. E é tão glorioso que o pastor John, daqui a pouco nós vamos mostrar o vídeo, ele vai estar aqui quinta-feira. Eu estive com ele, eu e o diácono Antônio estivemos lá. E eu perguntei para o pastor, que é o tradutor, que ele não fala. Eu disse, vocês não cobram, é a realidade? Não, pastor, não, porque tem igrejas que não conseguem pagar. Então nós decidimos isso, nós vamos pregar o evangelho. E quando Deus nos usar, seja onde for. E a igreja que eu fui, queridos, onde ele estava pregando, era desse púlpito aqui, até os irmãos aí, esse lado. Uma igrejinha bem pequena e o pastor estava lá ministrando, ele vai estar aqui. Mas nós vamos abençoá-lo. E por isso que Deus o abençoa. Ninguém pode servir a 2 senhores. E sabe que ele disse ainda? Que Deus abençoa eles de uma maneira gloriosa. Cristão com o seu dízimo e oferta. Sabe por que muitos não dão dízimo, Davi? Porque eles têm medo de faltar. E aí que entra o devorador. E falta mesmo. Porque quando eu amo a Deus, eu amo as coisas de Deus. E o dízimo é uma bênção, são sementes. E quando eu vou colher é 100 por 1, 1000 por 1. Amém? A palavra de Deus é viva e eficaz. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Já estou terminando. Capítulo 2. E o verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera.
Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Sabe de quem Paulo está falando? Pela unção do Espírito Santo, o anticristo. Eu falei para os senhores aqui, queridos, eu não sei se nós vamos viver ainda 20 anos mais. Isso eu, pastor Aldo, estou falando, eu não sei. Eu acredito que o arrebatamento se dará antes de 20 anos. Eu acredito. Por quê? Porque tudo está tão depressa. Leia a Bíblia e examine as coisas. A apostasia, olha o que a Bíblia está dizendo: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia. Por que apostasia maior que estamos vendo nesta geração? De pessoas frias de Deus. Frias de Deus. Ei, cristão, se você não ora, não lê Bíblia, você está frio. Não há desejo de Deus em você, na alma, no espírito. O temor então foi-se embora, mas a palavra de Deus está dizendo, e nós estamos vendo aí na mídia o que está acontecendo. Escute, queridos, o falso profeta há manifestado, juntamente com a besta, e o anticristo está aí. Há um homem, que se revelou já neste ano, se revelou. E ele é um candidato muito forte para ser o anticristo. E os leitores da Bíblia, os entendidos, que procurem ver isso para entender. Eu conversei com uma irmã, acho que ontem, e ela disse: pastor, eu estive olhando e ele é propício para isso. E ele veio com acordo de paz. Acordo de paz. Escuta, sabiam os senhores que os utensílios para o último templo que os judeus vão levantar já está tudo pronto? Os instrumentos musicais, as taças, os menorá. Há um menorá em Israel que pesa 42 quilos de ouro puro, maciço, para se colocar dentro do templo que será edificado. E os senhores estão vendo que a embaixada que estava em Tel Aviv, agora isso foi para Jerusalém, capital de Israel. Escute, queridos, nós precisamos ver e entender as coisas de Deus. Está se dando aí, muita gente está brincando, não está entendendo que nós estamos daqui a pouco saindo desta terra. O falso profeta, escute bem, tome atenção nisso. O falso profeta está unindo as religiões. E as religiões, ele unindo, ele diz: não importa, é o mesmo Deus. E isso é diabólico. Não existe o mesmo Deus, existe só um Deus. E esse Deus se chama Elohim Adonai Yahvé, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Buda não é o nosso Deus, Allan Kardec não é o nosso Deus. E tantos outros que estão aí. Jeová Yahvé é o nosso Deus. Levante a tua mão e diga glória a Deus. Então atente-se, igreja, desperta tu que dormes. Os viciados ficarão fora. Ah não, eu bebo socialmente, eu fumo socialmente. Vai ficar bebendo e vai ficar fumando. Por favor. Olha aí, já está aí se adiantando. É que se eu for falar, é muita coisa para falar. Já preciso usar uma só moeda universal, mundial. E este homem que é candidato a ser o anticristo, ele se considera como um Deus. E se você for analisar sobre os chifres, a Bíblia fala daquela besta, e o menor aonde viria o anticristo, e ele é um príncipe, e ele faz parte dos Illuminatis, queridos, tudo está andando para a volta de Jesus. E nesta noite eu posso dizer com muita alegria: ora vem, Senhor Jesus. Dizer, ora vem, Senhor Jesus. Diga, ora vem, Senhor Jesus. Há tempo do homem se arrepender. A palavra está dizendo: antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora.
Quando se levantar o templo em Jerusalém, eles vão ver neste homem que é um homem que veio trazer a paz. E quando ele se assentar lá, a primeira coisa que ele vai fazer, sabe o que é? Quebrar as leis mosaicas. Agora acabou, não existe mais essa lei. Agora eu sou a lei. E ele está aí. Mas agora para nós aqui, como que você está? Está tudo bem? Se der o arrebatamento da igreja agora, está tudo bem? Se der o arrebatamento, bem. Vamos para a glória. Subimos cantando cântico de vitória. Ninguém pode servir a dois senhores. Eu coloquei aqui, ainda há tempo de arrependimento. Leia em casa Mateus capítulo 4 ao 39. Você vai ver tudo o que está acontecendo. As cidades que estão saindo do seu local de moradia por causa dos vulcões que estão tomando lugar. Os senhores viram os tsunamis que está acontecendo. Os senhores viram na África a terra se partindo. A terra se partindo. Os senhores estão vendo que as coisas, o certo é errado e o errado é o certo. Os senhores estão vendo o homem querer ser mulher e a mulher querendo ser homem. O que está acontecendo, queridos? O homem quer de todas as maneiras ser mulher, e a mulher de todas as maneiras quer ser homem. O sangue de Jesus há poder no sangue de Jesus. Coloque-se em pé, por favor. A palavra de Deus está dizendo: felizes os que lavam as suas vestes do Cordeiro. E o sangue de Jesus está aqui, amém? Feche os teus olhos, por favor, feche os teus olhos. Pai, nós te adoramos. Aproveite este momento, se você quer pedir misericórdia, pedir perdão, ainda há tempo. Que às vezes, querido, o arrebatamento, talvez eu e você não dê tempo de esperar o arrebatamento. Talvez esta semana, não sabemos quem de nós ainda estaremos vivos. Pai, nós te adoramos. Senhor, tenha misericórdia. Que o teu sangue venha sobre a tua igreja. Senhor, que esta humanidade entenda que o sangue derramado na cruz do Calvário, sim, Senhor, é o que purifica os nossos pecados. Tu és